Bendito seja o nome do Senhor que criou os céus e a terra. Muitas pessoas usam a expressão, as palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse: aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviram e nem subiu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aquele que o ama. É verdade, muitas coisas nós ainda não vimos, nem ouvimos, nem subiu no nosso coração, e que Deus vai ainda nos surpreender, inclusive quando chegarmos na sua glória, lá no céu. Enfim, muitas coisas Deus tem reservado. Só que quando o apóstolo Paulo fala, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta dele aos Coríntios, versículo 9, quando diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, não está se tratando de segredos no futuro. Não está falando do nosso dia. Nós que somos servos de Deus, não podemos entender isso aqui como algo que ainda nos espera, ou que nós estamos ainda esperando. É claro, como eu disse, que muitas coisas serão reveladas, só que essa passagem aqui está falando de coisas que já foram reveladas. Se você ler o versículo 7, diz assim: mas falamos de sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas... Então, aqui está falando sobre a vontade de Deus no passado, que muitos que profetizavam, por exemplo, o profeta Isaías e outros falaram sobre a vinda de Cristo, a sua primeira vinda, eles mesmos não sabiam do que se tratava detalhadamente. Na primeira carta de Pedro, capítulo 12, a partir do 7, você vai ver que aqueles que profetizavam inquiriram de Deus, querendo saber de Deus quando e como aconteceria aquilo. Mas foi dito a eles que não seria para o dia deles, certo? Mas que seria para o futuro. No versículo 12, o apóstolo Pedro fala assim: coisas estas que até os anjos desejam bem atentar, compreender, prescrutar, certo? Então, estava falando da coisa no futuro em relação aos profetas. Mas em relação a nós, essa passagem que diz, capítulo 2, o versículo 9, ela já foi revelada. O próprio versículo 10 diz assim: mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, amados irmãos, em Cristo Jesus, entenda bem, Jesus tem muitas coisas que nós ainda vamos ficar sabendo. Mas, neste momento, o que o versículo está dizendo, que não subiu o coração do homem, que os olhos não viu, e nem o ouvido não viu, isso já foi revelado para nós. Já foi dito para a igreja, certo? Foi um segredo para Isaías, foi um segredo para Jeremias, foi um segredo para Ezequiel, foi um segredo para Davi e muitos outros que profetizaram a respeito de Cristo, ou alguns deles receberam a revelação do Messias. No livro de Isaías, a gente vai ver muito isso. Mas, para nós, que somos o futuro deles, certo? Quando eles profetizavam, nós seria o futuro deles. Para eles, era mesmo, sim, segredos. Não tinham subido ao coração deles. Eles ainda não tinham conseguido detectar detalhadamente a respeito daquilo que eles mesmos profetizavam. Um eunuco, no capítulo 8 de Atos, ele está lendo a passagem de Isaías falando de Jesus, ele mesmo pergunta para o evangelista. Ele está falando dele mesmo no capítulo 53 de Isaías, ou está falando de outro? Aí Filipe explica para ele que está falando de Jesus Cristo. Ok? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.